pessoal, hoje o assunto é sobre fototerapia, terapia à base de luz, né? A fototerapia, ela tem sido bastante utilizada na estética como coadjuvante para outros tratamentos estéticos, porque nós podemos dizer que ela prepara o organismo, deixa aquele organismo mais receptivo para os tratamentos estéticos de modo geral, porque ela organiza o sistema linfático, o sistema sanguíneo, ela aumenta a respiração das mitocôndrias presentes nas células, ou seja, ela aumenta a produção de energia celular, e isso faz com que aquele organismo responda de maneira muito mais satisfatória aos demais tratamentos estéticos a serem aplicados depois dela, né? Então, na estética, nós utilizamos muito o laser infravermelho, o laser vermelho e os LEDs azul e o LED âmbar, né? O âmbar também é chamado de LED laranja. Por que a gente utiliza o laser infravermelho na estética? A gente aplica ele nos pontos principais do sistema linfático inferior e também do sistema linfático superior, né? Dependendo da área onde vai ser feita a aplicação do tratamento estético, que é para regularizar não somente o sistema linfático, mas também o sistema sanguíneo, melhorar a circulação, né? E também aumentar a respiração mitocondrial, ou seja, a produção de energia para a célula. Então, ele é utilizado em todo e qualquer tratamento estético que tenha como coadjuvante a fototerapia, primordialmente, né, para poder promover essa estabilização do seu organismo, essa melhor receptividade dele para os tratamentos estéticos que virão depois da fototerapia. E por que o laser infravermelho é bastante utilizado na fototerapia? Ele é um laser que tem um comprimento de onda maior, isso significa dizer que ele é um feixe de luz mais comprido. E por isso mesmo ele tem uma profundidade de ação na nossa pele maior. Ele consegue atingir tecidos mais profundos, tais como músculos, ossos, cartilagem. Então ele inclusive é utilizado para promover tônus muscular, ou seja, diminuir a flacidez muscular, porque ele tem essa capacidade de estimular a nossa pele de maneira bem profunda, né? Também é utilizado para redução de edemas, que são inchaços, para promover a analgesia, que é analgesiar, tem um efeito analgésico, ou seja, tirar a dor, né? E ele também, por quê? Porque ele gera uma reação que é fotofísica e fotoelétrica, né? Que ativa diretamente a membrana, ou seja, a parede celular, aumentando assim o metabolismo celular. E aí, como se não bastasse, como ele aumenta o metabolismo celular, ele faz com que a membrana da célula torne-se muito mais receptiva, muito mais permeável para os ativos cosméticos, né? Que a gente vai utilizar de acordo com cada finalidade de tratamento, rugas, celulite, enfim, redução de medidas. E ele também estimula a bioestimulação do colágeno, ou seja, ela faz com que o nosso organismo naturalmente produza o colágeno natural da nossa pele, que é o colágeno tipo 1. Então, o laser infravermelho, ele é tudo de bom e é um grande aliado aí quando se fala de fototerapia como terapia coadjuvante para qualquer tratamento estético, tá? Depois dele, nós temos uma outra grande paixão, que é o laser vermelho propriamente dito, porque nós estávamos falando agora do laser infravermelho. O laser vermelho, se o infravermelho já encanta, o vermelho ele apaixona, além de encantar. Porque o laser vermelho ele tem inúmeras finalidades, ele tem quase nenhum efeito colateral e ele é muito utilizado na estética, principalmente para reparar tecidos moles, porque ele é o laser que é melhor absorvido pela superfície da nossa pele. Então ele tem como mecanismo de ação uma reação fotoquímica que ele gera, né, que estimula a produção de enzimas lá nos lisossomos e nas mitocôndrias da célula, a nossa querida biologia, né? Ao fazer isso, o que ele faz? Ele aumenta a mobilidade iônica, ou seja, a capacidade de transporte na nossa membrana celular, né? Fazendo com que a nossa membrana celular fique muito mais permeável para determinados ativos cosméticos. E em fototerapia nós utilizamos cosméticos que são fotoativados, ou seja, que têm sensibilidade à luz e por isso mesmo, em contato com o laser, ele entra adentra a nossa pele com maior facilidade, chegando lá na derme, que é onde a gente quer que ele chegue mesmo, né, que é para poder estimular fibroblastos, que é para poder fazer essa reconstrução da nossa pele de uma maneira bem organizada. E o laser vermelho ele faz justamente isso. Ele melhora essa mobilidade iônica e ao mesmo tempo que ele aumenta a produção de energia, a ATP, lá nas nossas células e com isso estimula a produção de colágeno.
Então, ele aumenta um gradiente eletroquímico lá na mitocôndria, isso aumenta a proliferação dos nossos queridos fibroblastos, que são células que produzem colágeno e elastina, e com isso, ele aumenta a produção de colágeno tipo 1, que é o colágeno natural da nossa pele e resistente. E ele faz isso de maneira organizada, porque como ele estimula a produção do colágeno tipo 1, que é um colágeno natural da pele, essa produção ela se dá de maneira organizada, de maneira que aquela pele fica firme, elástica e densa, com um aspecto de pele mais jovem mesmo. Porque ele não estimula colágeno cicatricial, ele estimula colágeno natural. Então, o laser vermelho realmente faz os nossos olhos brilharem porque ele atua diretamente ali no processo de flacidez da pele. E antes mesmo de aplicar qualquer outro tratamento estético, como a radiofrequência, que é voltada para essa mesma finalidade, você já consegue observar que aquela pele, ela está muito mais clara, muito mais iluminada, muito mais uniforme e muito mais firme, só com a luz, né? A luz faz milagres, né? Além disso, a luz vermelha ela também consegue acelerar o processo de cicatrização de feridas, de reparação tecidual. Então, ela é muito utilizada não somente na estética, mas também na própria área da saúde para poder cicatrizar, por exemplo, úlceras por pressão mais rapidamente. Você aplica a luz vermelha nas bordas da úlcera em zigue-zague, fazendo com que aquela cicatrização da ferida se dê de maneira mais rápida e esteticamente mais bonita, né? Então, ele aumenta a cicatrização, a reparação tecidual, porque ele aumenta a atividade fagocitária, ou seja, a capacidade de promover fagocitose por parte aí dos macrófagos e dos linfócitos, que são células do nosso sistema imunológico responsáveis pela fagocitose, né? E também existe a crença de que ele promove, o laser vermelho promove ação antioxidante. De certa forma, ele realmente estimula a produção da SOD, que é a superóxido dismutase, um dos principais antioxidantes naturais que o nosso organismo produz, como maneira de neutralizar a ação de radicais livres, tá? Só que, como ela estimula a produção somente da SOD, e a SOD ela não é o único antioxidante natural que existe no nosso organismo, ela está dentro de uma cascata que funciona em sintonia, em harmonia, essa ação antioxidante acaba se tornando um pouco controversa, tá? Porque se você estimula a SOD, mas não estimula os demais, glutationa, a catalase, a peroxidase, você descompensa essa cascata natural antioxidante. Então, é um pouco controverso dizer que o laser vermelho tem uma ação efetivamente antioxidante. Ele pode ter, desde que nós façamos uma terapia modulada com antioxidantes exógenos que você toma, né, de fora para dentro, você supra o seu organismo com antioxidantes artificiais, ou então com estímulo de ingestão de cofatores, que são, os cofatores vão estimular o seu organismo a produzir esses antioxidantes naturais. Isso tem que ser feito pelo menos um mês antes da pessoa se submeter com o tratamento de fototerapia, que é justamente para diminuir esse efeito colateral da produção de radicais livres que ela pode vir a gerar. Então, um bom profissional, um profissional qualificado, com certeza, antes de te submeter à fototerapia, ele vai dar aporte para o seu organismo, proteção para o seu organismo, para que você possa obter somente os benefícios advindos dela, tá? Além disso, o laser vermelho também é utilizado muito para analgesia, porque ele consegue aumentar a produção de beta-endorfina, ao mesmo tempo em que ele consegue diminuir a produção de inibir glicocorticoides, né, que são substâncias que inibem as beta-endorfinas. E ao mesmo tempo ele aumenta a excreção urinária de catabólitos, né, da serotonina. Tudo isso gera um equilíbrio de adrenalina e noradrenalina. Então, quando você aplica o laser vermelho no paciente, inicialmente ele sente um relaxamento e depois ele fica completamente assim aceso, vamos por assim dizer. Ele fica com uma excelente disposição física e mental. É por isso que o laser vermelho é muito utilizado para atletas, para estudantes, porque além dele ter os benefícios estéticos, ele tem esse benefício de melhorar a disposição física e a disposição mental. E por isso mesmo o ideal é que ele seja utilizado de manhã, que é para a pessoa passar ativa ao longo do dia e não atrapalhar o sono dela à noite, né? Além disso, o laser vermelho, como eu falei, ele melhora a microcirculação, ele aumenta a produção de energia, gerando aí relaxamento muscular, melhora a microcirculação, o sistema linfático, diminui o edema. Ele tem uma série de vantagens, então o laser vermelho realmente é um queridinho pra gente, não somente na área da estética, mas na área da saúde também. Tanto que existe uma técnica chamada técnica ILIB,
se eu não me engano, ela foi desenvolvida pelos russos, que é uma técnica que consiste em aplicar o laser vermelho de maneira intravascular diretamente na nossa artéria radial, com o objetivo de aumentar a disposição física e mental, porque ele aumenta a oxigenação e a nutrição da célula, diminui a produção de radicais livres, né? Só que a técnica ILIB, ela não pode ser aplicada para todos os pacientes, né? Pacientes que tenham fatores de coagulação, que tenham glaucoma, que tenham tumorações sanguíneas, que estejam em pré-cirúrgico, que tenham implantes eletrônicos, como é o caso do marca-passo, não podem se submeter aí à técnica ILIB, né? O laser vermelho também é utilizado para o tratamento da acne. Por quê? E essa é uma indicação maravilhosa do laser vermelho. Ele modula a inflamação. Não é que ele inibe totalmente a inflamação, mesmo porque a inflamação é uma defesa natural do nosso organismo e nós não podemos inibi-la, né? É uma forma que o nosso organismo tem de nos proteger, de nos defender. O que a gente pode fazer é diminuir a intensidade dos sinais que ela gera, né? Dor, calor, rubor, inchaço, né? Que muitas vezes são realmente dolorosos, incomodativos, no caso de uma infecção, por exemplo. Então a gente diminui essa intensidade da inflamação para ela se tornar mais tolerável, sem deixar de cumprir o seu papel de defesa. E o laser vermelho ele consegue modular, ou seja, diminuir essa intensidade das respostas inflamatórias. Por isso ele é muito utilizado em pré-procedimentos estéticos que vão gerar inflamação, que é o caso do peeling químico médio, né? E outros que geram o mesmo quadro inflamatório. Também é utilizado em quadros de acne, que é caracterizada também por inflamação, de rosácea, que também é caracterizada por inflamação, de dermatites, que também são caracterizadas por inflamação. Ela consegue modular essas respostas inflamatórias e diminuir a vermelhidão, às vezes a coceira, a dor, o calor, o rubor, enfim. Então, na acne, ela é utilizada não somente por a sua capacidade de modular a inflamação, mas porque também gera uma reparação tecidual, uma cicatrização mais rápida daquelas feridas, clareando rapidamente aquelas manchinhas pós-inflamatórias, né? E melhora a oxigenação no local do tecido também, porque ela aumenta a perfusão sanguínea, então melhora a oxigenação dos tecidos. E aí depois nós temos o LED azul. O LED azul, ele é utilizado na estética, mas na verdade o bom profissional, o profissional qualificado da estética, evita utilizá-lo ao máximo. Ele deixa o LED azul por uma situação de emergência, que a pessoa vai fazer uma maquiagem, a pele dela está no quadro de desidratação, de dar dó, e ele precisa promover uma hidratação rápida e imediata. LED azul. Por que eu digo que o LED azul ele não é uma opção primordial? Por vários fatores. O primeiro deles, ele promove uma hidratação que é falsa, é o efeito Cinderela, vamos dizer assim. Você desveste um santo para vestir o outro. Ele puxa a água da derme, que é a camada intermediária da nossa pele, para a epiderme, que é essa pele que nós vemos. Só que ele hidrata a epiderme, porém ele desidrata a derme. Que vantagem Maria leva num tratamento estético a longo prazo, que não seja algo que queira uma resposta imediata, como uma pré-maquiagem, que a pele tem que estar bem hidratada, né? E outra coisa, diz que o LED azul ele promove clareamento, tanto que ele é muito utilizado na odontologia para clarear dentes, né? Mas na pele, ele pode até clarear, gente, só que ele faz isso porque ele rompe duplas ligações da molécula de melanina. Melanina é o pigmento que dá cor à nossa pele. Quando nós temos uma produção exagerada, exacerbada de melanina, é ela que mancha a nossa pele, que dá os melasmas, as manchas pós-inflamatórias. Quando a gente rompe duplas ligações de melanina, a gente pode até clarear, possivelmente, algumas manchas, alguns melasmas, deixar a pele um pouco mais clara. Mas nem todas as manchas são oriundas, advém aí de problemas nas duplas ligações da molécula de melanina, né? É bem mais complexo do que a gente imagina. E outra coisa, quando você rompe duplas ligações da molécula de melanina, o melanócito ele se sente agredido. E daí ele produz ainda mais melanina, porque a melanina é considerada um antioxidante natural, então ela também neutraliza a ação de radicais livres. Se você gera um estresse no seu organismo, você produz radicais livres. É por isso que a gente fala, a pessoa estressada, ela colabora muito para ter flacidez de pele, para ter manchas. Quem tem melasma, observa que independente de ter se exposto diretamente ao sol ou não, se ficar muito estressado, a mancha fica mais intensa. Então é por isso que a gente tem que aprender a ter esse autocontrole, né? Pensar 1000 vezes, vale a pena eu me estressar? Porque você aumenta a produção de radicais livres e isso estimula também a produção de melanina. E melanina
ela vai gerar uma hiperpigmentação na pele de quem tem já tendência e propensão a desenvolver melasma e manchas, né, de um modo geral. Então, o LED azul, ele acaba fazendo isso ao romper duplas ligações de melanina, ele irrita o melanócito, e o melanócito se sente agredido, e ele acaba querendo produzir mais melanina como uma tentativa de te proteger, e aí ele gera um efeito rebote que acaba manchando ainda mais a pele. Então, por isso que o LED azul, ele é muito pouco utilizado, um profissional realmente qualificado evita utilizá-lo ao máximo, tá? E ele tem uma ação bactericida também, então ele pode ser utilizado como coadjuvante em tratamento de acne, mas de verdade nunca é a primeira opção, tá? E por fim nós temos o LED âmbar, também chamado de LED laranja, que, digamos assim, é a cereja do bolo. Finalizamos o tratamento estético, principalmente facial e na parte de celulite, de redução de medidas, com o LED âmbar. Por quê? O LED âmbar, ele tem a capacidade de estimular os ribossomos presentes nas nossas células. Com isso, ele aumenta o metabolismo celular, ou seja, aumenta a produção de energia na célula. Com isso, ele aumenta a síntese de colágeno e não aumenta só a síntese de colágeno, ele gera um espessamento dessas fibras de colágeno e aí faz com que essas fibras de colágeno fiquem mais espessas, mais densas, fazendo com que aquela pele fique notoriamente mais firme, mais elástica, mais resistente. A olho nu você já consegue observar que a pele está bem mais firme. Então por isso que a gente fala que ele é a cereja do bolo, ele é a finalização com chave de ouro do tratamento estético, né? Fototerapia, ela pode ser feita em todo e qualquer paciente? Em tese sim, não gera grandes efeitos colaterais, mas pacientes oncológicos, para variar, por serem pacientes especiais, eles precisam da autorização expressa dos seus oncologistas para se submeterem a todo e qualquer tratamento, né? E é sempre bom evitar também terapia de luz em grávidas, sempre. Então são talvez essas duas maiores contraindicações que a gente tem, uma relativa e outra absoluta, né? A relativa vai depender da postura do oncologista, se ele considera aquilo prudente, não prudente, se é viável, se não é viável. E o que é mais importante, como que funciona basicamente? A gente, antes de aplicar a luz na pele, a gente tem que promover uma diminuição da espessura daquela pele. Isso pode ser feito com peeling físico, que pode ser o peeling de cristal, de diamante, um peeling químico superficial, que é para aumentar a absorção da luz, deixar aquela pele mais uniforme possível, para que os feixes de luz sejam absorvidos totalmente e não haja refração e nem reflexão desses feixes, não haja perdas, né? E também tem que ser utilizada, a pele tem que estar devidamente limpa e seca, os olhos bem protegidos, tanto do terapeuta quanto do paciente, né? Para aplicação da metodologia. E é um tratamento que realmente funciona, que realmente potencializa os efeitos dos tratamentos estéticos de um modo geral, completamente indolor e que gera resultados extremamente satisfatórios, tá? Essa foi minha dica de hoje, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do próprio canal, das redes sociais que eu disponibilizo aqui na descrição abaixo do vídeo. Se possível, curtam o vídeo para que ele ganhe relevância, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem notificações de novos vídeos. Um beijo grande, até a próxima!